Olá, família. Aqui é Stephanie. Se vocês são novos no meu canal, quero dar as boas-vindas a vocês. E se vocês estão retornando, obrigada por estarem aqui. Quero começar logo porque este vídeo em particular é para aqueles que não têm certeza do que está acontecendo com vocês. E é por isso que comecei a fazer vídeos. Então, se vocês estão sofrendo assédio organizado, gangstalking, como é comumente chamado, ou o que realmente é, guerra espiritual, mas chegaremos lá em um minuto. Se vocês estão passando por esse tipo de coisa, há algumas coisas que precisam entender para que possam superar isso em grande parte. De qualquer forma, não podemos parar a guerra espiritual. Ela vem acontecendo muito antes de chegarmos aqui e continuará muito depois que não estivermos mais aqui. Desde que Cristo não volte primeiro. Mas o principal que vocês precisam começar a entender é o motivo por trás do gangstalking e dos gangstalkers e o que eles fazem. E a primeira linha de defesa deles é gerar uma reação em você. E isso pode levar a algumas coisas diferentes, alguns objetivos secundários deles. Mas você tem que entender que a maioria dos métodos deles, a maioria das coisas que eles fazem, seja uma campanha de difamação, seja te seguir, seja hackear seus dispositivos, seja teatro de rua, todas essas coisas são projetadas para gerar uma reação. Elas são projetadas para provocar em você uma resposta de luta ou fuga. E se eles conseguirem mantê-lo nessa resposta de luta ou fuga, então suas decisões não serão tão racionais e você será alguém cujas emoções estarão elevadas, seu pensamento racional diminuirá. Então isso é apenas uma questão de neurociência. Então, se eles conseguirem mantê-lo em um estado de luta ou fuga a ponto de você ficar com medo, encolhido e isolado, esse é o objetivo deles. O objetivo final deles é, bem, eles têm alguns, mas um objetivo principal é levá-lo ao isolamento. Então, se você ficar com tanto medo devido à campanha de difamação que está sendo seguida, ou se seus dispositivos forem hackeados, é claro que isso cria em você uma sensação de insegurança e você quer se encolher e se esconder no medo. E minha mensagem é que você simplesmente não pode fazer isso. Você não pode dar a eles a oportunidade de se alimentarem desse tipo de emoção em você, porque é isso que eles estão fazendo. E eu não quero minimizar o que está sendo feito com você, porque entendo o quão assustador é. E eu lhe digo essas coisas porque eu já passei por isso. Eu vivi isso e não estou isenta disso até hoje. Mas algumas das táticas diminuíram muito, pois não são mais eficazes. As pessoas só fazem o que funciona. Então, a primeira coisa é não reagir. E eu digo isso por vários motivos. Para que eles não se alimentem de suas emoções, mas também para que você não reaja de uma forma que valide o que estão dizendo sobre você. Então, eles provavelmente estão contando a todos que querem ouvir, todos que você conhece. Se você está passando por isso, você sabe disso em primeira mão. Eles estão dizendo às pessoas que você é instável. Eles estão contando todos os tipos de mentiras sobre você. E no momento em que você reage, eles podem dizer: "Ah, viu, eu disse que estava certo. Essa pessoa é instável." Aspas. E por isso é tão importante que você vá contra tudo em você que grita para reagir, que você simplesmente, sem exceção, não reaja externamente. Se você precisa ir para sua casa e precisa se liberar de alguma forma, se precisa dar uma caminhada, eu posso. Eu fiz vídeos inteiros sobre mecanismos de enfrentamento. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Por favor, saiba disso. Mas é vital para sua sobrevivência mental,
física e espiritual que você não reaja porque eles usarão isso para fazer gaslighting com você. Eles usarão isso para desacreditá-lo porque um dos principais objetivos é desacreditá-lo, de modo que se você falar, não terá credibilidade. Você será rotulado como alguém instável. Se você é alguém que usa substâncias, esse parece ser um grupo de pessoas que eles têm como alvo. Se você está lidando com substâncias, eles vão te enquadrar em problemas de abuso de substâncias porque isso vai te desacreditar. A outra coisa é que se você tem tendência a explosões emocionais, se você tem tendência a comportamento violento de qualquer forma, eles vão te provocar. Então você terá problemas legais. Então, se eles não conseguirem, eles vão tentar te desacreditar. Eles vão tentar te enquadrar em problemas de abuso de substâncias ou em instabilidade mental. Você simplesmente não pode dar isso a eles. E eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Mas se eles conseguirem te prender em uma instituição mental, se eles conseguirem te prender em uma cela de prisão, melhor ainda para eles, e aí sua vida vai piorar ainda mais. Então, eu não digo isso para o benefício deles, eu digo isso para o seu. É muito importante que você não reaja. Isso não quer dizer que não haja coisas que você possa fazer. O que estou falando é de uma reação emocional, uma explosão emocional. É isso que estou dizendo. Não estou dizendo para você ignorar danos à sua propriedade, ignorar danos de qualquer tipo ou qualquer tipo de violação. Se você sofreu, hesito em falar sobre todas as diferentes táticas, porque se você não as experimentou, não quero induzir mais medo em você. Mas se for algo como envenenamento, estupro, danos à sua propriedade, por favor, sim, com certeza registre um boletim de ocorrência. Mas eles querem você, eles querem que você fique mentalmente perturbado. É por isso que entra o narcisista? E essas pessoas, quando uso o termo narcisista, estou falando de alguém sob a influência de forças mais obscuras. Não estou falando de alguém com traços narcisistas porque todos nós os temos. Essa é a realidade. Os psicólogos nos dizem que, para autopreservação e para fins de autoestima, todos nós temos traços de personalidade narcisistas, ou seja, sentimentos de autoestima e coisas assim. Estou falando aqui sobre o tipo de narcisista que está sob a influência de forças mais obscuras. Alguém que quer literalmente te destruir. E as chances são de que isso tenha sido desencadeado por um narcisista em sua vida. Você irritou algum narcisista em sua vida? Podemos voltar um pouco mais no tempo e, quando você estiver mais avançado nessa jornada, peço que avalie melhor sua vida, porque a maioria de nós que passou por isso sofre de alguma forma de perseguição desde muito jovem. Mas podemos chegar a isso também. Mas, por enquanto, estou falando sobre o gangstalking. Então, há coisas que você pode fazer para desencorajar esse tipo de comportamento, e a principal coisa é não reagir. Há coisas que você pode fazer no nível carnal que desencorajarão esse comportamento. Narcisistas e perseguidores de gangues não querem ser expostos. Eles operam sob o princípio da negação plausível. Eu sei que muitos de nós, muitos de vocês, documentam, e eu sei que passei por uma fase em que documentava tudo que estava fora do lugar, tudo o que acontecia, cada evento estranho na minha vida, e eu reconheci, e você pode não estar lá ainda, mas reconheci que eles ainda tinham um grande controle sobre mim porque minha atenção ainda estava muito focada no que estava acontecendo comigo.
E você quase tem que chegar ao ponto em que essas coisas estão acontecendo ao seu redor e você pode quase ver isso de um ponto de vista de observação. Se documentar ajuda você, então eu, sem dúvida, documento. Mas o que estou dizendo é para você, por favor, gerencie suas expectativas porque eu não vi e, por favor, coloque nos comentários se você sabe de alguma exceção com as milhares e milhares de pessoas que isso está afetando. Não houve um caso em que alguém foi à polícia, foi aos tribunais com pilhas de documentação e isso foi suficiente para parar. Então, eu só quero que você gerencie suas expectativas e também cuide da sua saúde mental, porque se eles conseguirem manter você focado neles, focado no que eles estão fazendo de alguma forma, mesmo que você saia pela porta da frente e não reaja às pessoas ao seu redor, não reaja às coisas estranhas que acontecem ao ir à loja e eles estarem lá, ou SM, ou teatro de rua, seja o que for, e você simplesmente continua andando. Isso é um começo. Mas se você estiver voltando para casa e estiver consumido pelo que aconteceu, isso não lhe dará tempo nem espaço para desenvolver as habilidades para superar isso. E eu lhe garanto, é possível. Esta não é uma situação sem esperança. Tenha isso em mente. Eles dedicaram tantos recursos e tantas pessoas para incapacitar você, sabotar você, desacreditar você. O que faz você pensar que eles não divulgaram desinformação sobre a causa disso e a raiz disso e quem é o responsável por isso? Quero dizer, vamos realmente pensar sobre isso. Eles divulgaram informações falsas intencionalmente para enganar você. Então, por favor, tenha muito cuidado com o que você assiste e o que ouve, porque eles não estão, e você sabe disso. Eles não hesitam em divulgar informações falsas apenas para manter sua cabeça confusa. E eu sei disso agora, depois de falar com quase meio milhão de pessoas nos últimos 6 meses, que provavelmente as pessoas a quem você vai falar estão envolvidas e que muito do que foi dito a indivíduos-alvo é simplesmente desinformação. Outra coisa que você precisa ter em mente é que há uma diferença entre os métodos que eles usam e a fonte disso. E você pode não ter chegado lá ainda, você pode não ter chegado lá com seu relacionamento com Deus. Mas estou lhe dizendo o lugar onde você precisa chegar, porque isso é de natureza espiritual. Agora, quando digo isso, não ouça o que não estou dizendo. Não estou dizendo que isso não está acontecendo no nível carnal. Está, com certeza. Essas coisas estão acontecendo no nível carnal. Isso não significa que a raiz disso não seja maligna e espiritual. E eu desafio você a encontrar uma palavra melhor para esse tipo de pessoa do que maldade. E é exatamente isso. E neste vídeo, não vou entrar nos exemplos bíblicos disso na vida de outros indivíduos escolhidos. Mas isso não é novidade. Os métodos são novos. Temos uma nova tecnologia que eles não tinham há 2000 anos. Mas essas são coisas bíblicas e que estavam na Bíblia antes mesmo de nós surgirmos. Jó, Davi, Jesus, quero dizer, todas essas pessoas e muitas outras foram alvos do inimigo por nenhuma outra razão além da luz que carregavam e do que possuíam, seus dons dados por Deus. Então, quero que você se pergunte: por que isso está acontecendo? Ainda não conheci um indivíduo visado que não seja gentil,
que não seja bem intencionado, que só queira viver sua vida, amar sua família e viver uma vida pacífica. Isso não acontece com os piores da sociedade, porque os piores da sociedade estão envolvidos nisso. E não estou dizendo que isso vale para todo mundo. Só conheço a minha própria experiência e a das pessoas com quem interage. E como eu disse, são milhares e milhares de pessoas. Isso está afetando mais pessoas a cada dia. E eles não podem continuar a manipular as vítimas para que fiquem instáveis e, não vou falar sobre todas as coisas desagradáveis que são ditas, mas saibam que esta é uma comunidade que conhece bem a sua dor, que entende, que não vai manipular vocês. E enquanto eu tiver oportunidade, aviso que nos encontramos todos os domingos. São 20 horas, horário do leste, 19 horas, horário central, 18 horas, horário das montanhas, e 17 horas, horário do Pacífico. Isso é nos Estados Unidos. Desculpe, é muita coisa para eu explicar. Mas nos encontramos todos os domingos, e é uma comunidade linda. E vocês serão bem-vindos e não serão questionados. Não precisam dar suas informações. É apenas um lugar onde nos reunimos, onde sabemos que seremos compreendidos e não passaremos pelas mesmas coisas que passamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Voltando ao que eu estava dizendo, sei que você pode não ter alcançado seu relacionamento com Deus ainda, mas esse é o objetivo. O objetivo é, como eu estava dizendo sobre os indivíduos visados, vocês são pessoas compassivas, empáticas e amorosas. Eu já sei disso sobre vocês. Se essa informação está ressoando com vocês, eu já sei que vocês não estão do lado das trevas se isso está acontecendo com vocês. Então, por favor, prestem atenção nisso. E o que o inimigo quer fazer é diminuir sua luz, impedi-los de cumprir seu propósito e mantê-los em uma bola encolhida de medo, que não pode fazer nada além de se preocupar com o que estão fazendo. E, na medida do possível, você não deve se preocupar com o que eles estão fazendo. Se eles passam pelo seu apartamento 100 vezes por dia, pela sua casa ou qualquer outro lugar onde você tenha um teto sobre sua cabeça. Sei que muitos de nós não fazemos isso ou passamos por muitos períodos em que não fazíamos, porque eles esperam que isso os deixe financeiramente desamparados. Então, se eles passarem perto da sua casa ou do seu lugar de hospedagem 100 vezes por dia, deixe-os passar. Não sei dizer se eles estão passando perto da minha casa porque não me importo. Eles estão observando. Por favor, entenda que eles estão observando. Você sabe que eles estão observando. Você pode senti-los observando, independentemente de terem hackeado seus dispositivos, de estarem observando carnalmente ou espiritualmente. E não digo isso para assustá-lo, mas isso não é novidade se você sofre essas formas de ataques. Então, o que eu fiz teve o benefício de refinar seu caráter. Eu sabia que havia olhos em mim o tempo todo. Então, fiquei ainda mais consciente. Não estava fazendo nada flagrante, mas estava ainda mais consciente do que estava fazendo, de como estava falando com as pessoas, com quem estava falando. Ela simplesmente te dá a oportunidade de refinar seu caráter por um lado, mas por outro, eu não dou atenção a eles. Parei de dar atenção a eles há alguns anos. E eu vou te dizer que essas táticas começarão a diminuir porque quando elas não tiverem mais efeito em você, elas podem mudar. As táticas podem mudar e podem melhorar, mas eventualmente as coisas que não funcionam param. E então essa é a primeira coisa.
Bem, pode ter sido a segunda ou terceira agora, mas não reaja. Não reaja. Então, há algumas coisas que você pode ter que mudar em sua vida. Na verdade, eu garanto que se você está passando por isso e está no auge disso, provavelmente há muitas coisas que você precisa mudar. A primeira são os comportamentos. E isso é qualquer comportamento que abre um portal para o inimigo. Qualquer comportamento que eles possam usar para desacreditar você. Qualquer comportamento que abra novamente um portal para pessoas sob a influência de forças mais obscuras. Agora, se você tivesse me dito isso há 8 anos, eu teria dito que você estava. Bem, eu não gosto da palavra louco, mas eu teria questionado você sobre a validade do que estou dizendo. Mas estou lhe dizendo, depois que você tiver tentado de tudo, e provavelmente tentará, depois que tiver tentado de tudo, e usar o bom senso e realmente pensar sobre isso, se você não ficar agora, espero que você volte, porque quando você tiver tentado de tudo, finalmente, cheguei a um ponto em que tive que estender a mão para o Altíssimo. E foi então que finalmente tive revelações e me libertei disso. Então, deixe-me voltar ao que eu estava dizendo, que é que a primeira coisa que você precisa fazer é mudar quaisquer comportamentos que eles possam usar para fazer gaslighting com você, que eles possam usar para desacreditá-lo ou que permitam a entrada do inimigo. Então, você provavelmente sabe o que são essas coisas. A segunda coisa é mudar as pessoas em sua vida. E, mais uma vez, espero que você esteja cercado de pessoas amorosas e solidárias, mas essa é provavelmente a parte mais dolorosa disso, e é isso que eu quase garanto que você tem um conhecimento interno sobre quem são essas pessoas. Qualquer um que não esteja agindo em seu melhor interesse, qualquer um que esteja manipulando você, qualquer um que esteja fazendo você duvidar de si mesmo, qualquer um que não consiga comemorar suas vitórias, qualquer um que possa até mesmo vir sob o pretexto de preocupação. Eles podem até vir na forma de ajuda. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, quando pensei que era como se estivesse no deserto e visse um corpo d'água e pensei: ah, graças a Deus, a ajuda está aqui, e foi uma miragem porque nem tudo é o que parece. Então, se você está passando por isso, garanto que, lá no fundo, você sabe quem são essas pessoas que não estão agindo em seu melhor interesse. Se for alguém que faz você se sentir inferior, se for alguém que toda vez que você vê, não estou falando uma ou duas vezes, ou alguém que comete um erro ou fere seus sentimentos, não é disso que estou falando. Estou falando de alguém que, toda vez que você interage com ela, constantemente tem essa sensação de desconforto. Algo não parece certo. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a se sentir inferior, começa a questionar seu valor. Você sabe, pode ser que você simplesmente não esteja prestando atenção nisso e, no final disso, muitas vezes, há muitas pessoas que temos que deixar para trás. Nem todo mundo pode ir para onde você está indo. Se o inimigo está trabalhando duro, tanto para incapacitá-lo, pode ter certeza de que você tem um propósito, pois o inimigo se sente muito ameaçado por você, por qualquer motivo. E posso lhe dizer que, para a maioria de nós, o inimigo viu isso antes de nós. Portanto, qualquer que seja seu propósito, pode não ser algo que você esteja fazendo agora, mas algo que fará mais tarde.
Pode não ser algo que você possa identificar e dizer que faria o inimigo se preocupar comigo. Com você. Não podemos ver o futuro. Mas garanto a vocês que, se o inimigo está trabalhando duro para sabotar, espalhar mentiras sobre vocês e desacreditá-los, há algo que vocês devem fazer neste mundo que só vocês podem fazer, que só vocês podem cumprir. Satanás, o inimigo, não pode tirar o seu propósito diretamente. Ele não pode apagar a sua luz diretamente. Mas vocês podem escolher se afastar da luz. Vocês podem escolher apagar a sua própria luz. Vocês podem escolher ir para o mundo. Deus nos deu o livre-arbítrio. E então, o inimigo sabe disso. E se ele não conseguir chegar até vocês diretamente, ele usará as pessoas ao seu redor. Agora, uma coisa que isso causa, esse gangstalking, e eu realmente não prefiro esse termo, mas é o termo com o qual a maioria das pessoas está familiarizada. Isso fará com que vocês fiquem hipervigilantes e pode fazer com que questionem a sua própria sanidade, assim como outras pessoas estão fazendo isso. Sabe, isso pode fazer com que vocês se perguntem como isso pode estar acontecendo. Como é que está acontecendo? E isso se torna esse caos orquestrado, essa sabotagem orquestrada. Sabe, você pode conhecer alguém e tudo está ótimo, e de repente a energia muda entre você e outra pessoa, ou você e um grupo de pessoas, e você não consegue entender o que aconteceu. O que eu disse? Tipo, eu não entendi. Tudo estava ótimo da última vez que vi essas pessoas. Tudo estava ótimo da última vez que vi essa pessoa, e você simplesmente não consegue entender o que é. Garanto que há um jogo sujo em ação. Pode ser uma campanha de difamação. Pode ser, eu penso na última ceia, quando diz que o inimigo entrou no coração de Judas e foi quando ele traiu Cristo. Então, não sei se essas pessoas de alguma forma caíram sob a influência de forças mais obscuras, se é que estavam o tempo todo. Acho que varia. Acho que há pessoas que fazem isso o tempo todo, pois trocam suas almas por vales presente, dinheiro e pequenos favores do inimigo. E não há lealdade no inimigo. E pode até ser prometido que isso vai parar para você se você fizer isso X, Y e Z com outra pessoa. Não acredite nessa mentira. E se você é realmente um daqueles que se identificam com isso e com quem estou falando, você preferiria cair sobre uma espada do que fazer isso com outro ser humano. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que você tem um coração puro. Um coração puro é muito diferente de ser perfeito. Um coração puro significa que você é bem intencionado, amoroso, que não busca machucar outras pessoas, e é disso que estou falando. E então, se eles conseguirem fazer você ficar se mexendo, preocupado com o que eles estão fazendo, preocupado sobre onde eles estarão, gastando seu tempo em casa documentando e se preocupando e sentindo medo. O medo é, e eu não quero soar New Age de forma alguma, mas o medo é um dos estados de ser, você sabe, as pessoas New Age chamariam isso de emoção de baixa vibração ou algo assim. Mas o que Cristo disse foi para guardar nosso coração porque dele todas as coisas fluem. E por isso não queremos sentir medo por várias razões. Agimos impulsivamente. Entramos no modo lutar ou fugir. As nossas decisões não serão racionais porque os nossos corpos não sabem a diferença psicologicamente. Os nossos corpos não sabem a diferença quando isso acontece e o seu cortisol entra em ação. O seu corpo não sabe a diferença entre estar a ser perseguido por um urso e ter sido acionado por outra coisa a qual foi sensibilizado. Sejam faróis, cores, gestos com as mãos, seja o que for, se o seu corpo entra nessa, sabe, sensação,
o seu pensamento racional diminui. Portanto, quanto mais intensas forem as suas emoções e quanto maior for o seu medo e quanto maior for o seu modo de lutar ou fugir, mais baixo se torna o seu pensamento racional. E é assim que a neurociência funciona. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, se eles conseguirem te manter nisso, a ponto de você não querer sair e achar que é a única pessoa passando por isso, e se você tentou contar a alguém e teve uma experiência negativa, então você começa a se sentir muito sozinho, você sabe que é um programa que funciona. Essa é a realidade. Este programa foi adotado e estudado. Nessa guerra psicológica, eles fazem as coisas que fazem porque funciona e, no final das contas, isso vai te levar a se livrar de pessoas que têm comportamentos prejudiciais. Não vou mentir para você. Você passará por uma fase de isolamento. Eu chamo isso de fase do deserto. E muitas pessoas não chegam lá porque escolhem ficar no mundo e nesses relacionamentos, mesmo sabendo que são prejudiciais, porque preferem fazer isso do que ficar sozinhas. E não estou te julgando se é isso que você está passando, mas, por favor, entenda que você está lidando com mais do que apenas mau comportamento. Essas pessoas não vão parar por nada. E isso não vai melhorar. Se estiverem sob a influência de forças mais obscuras, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E essas pessoas não são diferentes. Agora, há pessoas que podem ter acreditado em mentiras sobre você e não são necessariamente, você sabe, ditadas pelo mal. Mas se elas realmente te amassem, se elas realmente te amassem, elas viriam até você e diriam: Ei, sabe, no meu caso, seria: Ei, Stephanie, sabe, ouvi isso e não parece ser você. Tipo, eu te conheço há X anos e não parece ser você. Então, eles realmente não têm passe livre, na minha opinião, porque se eles estão tão rapidamente dispostos a comprar uma mentira sobre você sem nem mesmo vir até você, sem nem mesmo lhe perguntar, realmente não é alguém que está comprometido em ser leal a você. E então Deus tem uma maneira de apontar essas pessoas para você e removê-las. E se você não as remover depois que Deus lhe mostrar a natureza delas, então você estará se preparando para coisas muito piores que virão. Então, eu não vou mentir, não é fácil. Então, algumas pessoas não conseguem passar por essa fase do deserto porque é um momento de isolamento e é um momento em que você terá muito pouco ou nenhum apoio ao seu redor. Mas é o momento mais mágico que você experimentará porque se você o usar, abraçar e usar para seu benefício, e o que quero dizer com isso é que você o usa para se firmar e descobrir a verdade. Lá, eu passei meu tempo lendo as escrituras, escrevendo em um diário até minha mão doer. Estou lhe dizendo, era como se, a cada medida de obediência que eu exercitava, se Deus me mostrasse que uma pessoa não tinha as minhas melhores intenções, eu estava em uma comunidade muito pequena, bem antes de entrar no pior momento do isolamento, e houve uma campanha de difamação, e eu não conseguia entender. Tipo, eu nunca tinha discutido com ninguém. Eu sempre fui gentil. Eu sempre fui educado e não conseguia entender o que estava acontecendo. E é por isso que eu faço esses vídeos. Se você está perdido no meio do nada e não consegue entender o que está acontecendo, você perturbou e deixou o reino demoníaco desconfortável. Essa é a verdade, e você pode não acreditar em mim.
Isso pode soar totalmente ultrajante para você neste momento. Você pode acreditar que é uma polícia local ou uma agência de 3 letras ou MK Ultra. Estou familiarizado com todas as hipóteses do que é isso. Mas você tem que reconhecer algumas coisas. Este é um problema global. Isto não é Kansas City. Isto não é Los Angeles ou apenas Los Angeles, apenas Kansas. Cidade, apenas Wichita, Kansas, apenas México. Isso é global. Eu ouço pessoas de todo o mundo. Então você pode descartar qualquer agência local. Você pode descartar qualquer agência do governo do ZEUA. Agora, deixe-me fazer uma ressalva sobre isso e sociedades secretas. Elas estão envolvidas. Elas não são a raiz disso. A raiz disso é o mal. E há pessoas más nessas agências locais e sociedades secretas e em organizações de 3 letras. E eu acho que todos vocês sabem do que estou falando. Então, sim, elas estão envolvidas. Mas não confunda as pessoas envolvidas e os métodos que elas usam com a fonte real. E sabemos pelas Escrituras que Satanás é o Deus deste mundo. E isso é difícil de engolir. E eu tive dificuldade com isso. Realmente tive. Mas muitas pessoas nestes últimos dias estão sob a influência de forças mais sombrias. Olhe ao redor. Preste atenção. A maioria das pessoas está dormindo ao volante. Elas simplesmente não estão mais lá. E está piorando. Estou lhe dizendo, está piorando a sociedade, mas isso não precisa piorar para você. Há esperança. Existe uma maneira de viver acima dessas circunstâncias. E eu estou lhe dizendo, não deixe que esses perpetradores de desinformação lhe digam que esse é um programa que acabará com sua existência. Não deixe que eles lhe digam que não há esperança. Quão grande é o seu Deus? Ele segura as estrelas no céu. Ele criou com um sopro. Ele pode criar, ele pode fazer isso começar, ele pode fazer isso parar. Ele pode. Quão grande é o seu Deus? E se você ainda estiver de pé e estiver assistindo a este vídeo, você já passou por muito mais do que pensa. Apenas pelas coisas que você sabe. Você provavelmente escapou por pouco de muitas situações. Há muito mais coisas das quais nem sabemos e das quais fomos protegidos. Então, se você ainda estiver de pé, ainda há esperança. Se ainda houver fôlego em seu corpo, ainda há esperança. Então, voltando a esta fase do deserto. Se você investir isso em seu relacionamento com Deus, se você investir isso na leitura das Escrituras, há uma escritura que diz que se você orar por sabedoria, Deus a dará a você abundantemente e sem censura. E eu me apeguei a isso. Eu disse, Deus, você me disse que se eu pedisse sabedoria, você a daria abundantemente. E ele faz isso. E se você utilizar esse isolamento, é a única maneira de crescer. Não é confortável, especialmente no começo. Mas é uma obrigação. Todos os outros indivíduos sobre os quais se escreveu passaram por essa fase. Todos, cada um deles, de Moisés a Davi, que estava escondido em cavernas temendo por sua vida, a Jesus, que foi para o deserto. Eu poderia citar vários outros, mas é de alguma forma, e eu não sou Deus. Não sei como ou por que isso funciona. Eles tentarão levá-lo ao isolamento para quebrá-lo.
Mas a realidade é que esse isolamento acabará por salvá-lo se você o aceitar e mergulhar em seu relacionamento com Deus. Apenas clame a Deus. Apenas clame a Deus e diga: estou com medo. Estou sendo atacado. Estou sendo alvo. Por favor, me ajude. Se você precisa ir a um hotel e pedir uma Bíblia grátis, e me disseram que não é possível fazer isso no Reino Unido, então peço desculpas, mas as igrejas lhe darão uma Bíblia. E mergulhe de cabeça, não importa quantas vezes esse livro tenha sido traduzido, e todas as críticas às traduções e tudo mais. O que eu lhe digo é que ele é vivo. E se você começar a lê-lo e orar por sabedoria e clamar com cada fibra do seu ser a Deus por ajuda, essa é a sua solução. E você pode aprender a viver acima das suas circunstâncias e acima desses parasitas e dessas pessoas sob forças mais obscuras. Cristo lhe deu autoridade sobre os demônios, não há dúvida de que Cristo lhe deu essa autoridade. Use-a. Isso não é impossível. E há muito mais material por vir. Se este é seu primeiro vídeo, junte-se a nós aos domingos. Falamos sobre traição. Falamos sobre isolamento. Falamos sobre as campanhas de difamação e, mais importante, você sabe que não está sozinho. Você não está, você não perdeu a cabeça. E cada vez mais isso está ganhando credibilidade. E não importa, porque a sua verdade é a verdade sem testemunhas. E eu vou te avisar, quanto mais você tenta provar a alguém que ela existe, deixe-me te dar um exemplo. Digamos que você esteja gravando vídeos de todas as pessoas passando pela sua porta da frente e elas estejam usando gestos com as mãos ou olhando na sua direção ou o que quer que seja que estejam fazendo, e você posta isso online. A pessoa comum, tudo o que ela vê são pessoas passando. Se você posta vídeos de "vejo os mesmos veículos repetidamente com um farol aceso", ou "vejo o que eles estão te vendo", isso vai te sensibilizar para coisas diferentes. Então, ou "vejo o mesmo tipo de trator com reboque", ou seja lá o que for, eles vão te mandar embora. A pessoa comum só vê um vídeo de trator com reboque ou de um farol. Elas vão. Você não consegue convencer alguém que não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E que Deus os abençoe, mesmo que eles te amem. Não é algo que eu descobri que você consegue convencer alguém. E então, quanto mais você tenta e mais frenético você fica quando você tente, mais eles vão pensar que seu queijo escorregou do seu biscoito. Essa é a verdade. Então, eu só quero controlar suas expectativas para que você possa estar preparado, mesmo que eles sorriam e seus olhos brilhem e você veja que eles não estão realmente entendendo, mesmo que eles te amem. Só depois de passar por isso você consegue explicar. É muito difícil de explicar. Eu não faço vídeos sobre sinais de que você está sendo perseguido porque você sabe que se isso está acontecendo com você, você sabe que isso está acontecendo com você. Não preciso te contar os sinais. Se você não está convencido de que está, provavelmente não está. Mas em algum momento, eles se tornam altamente visíveis. Eles deixam você saber e deixam você saber o que estão fazendo. E então não há dúvidas. E então, novamente, nos encontramos todo domingo. Espero que isso tenha lhe dado um bom começo, para que você possa talvez parar de reagir, tente o melhor que puder ignorar as táticas deles, porque você está dando poder a eles. Eles estão vivendo rendem-se em sua cabeça e estão impedindo você de alcançar a única coisa que vai te salvar, que é seu relacionamento com Deus. Você aumentará seu discernimento, você obterá a verdade, você obterá sabedoria, eu prometo que é verdade.
Não conheço ninguém que não tenha se aprofundado sinceramente, de todo o coração, orado por sabedoria, pedido ajuda, e que não tenha encontrado alívio. Há pessoas que passaram por isso, inclusive eu, que vivem vidas que não têm uma jornada fácil. Esta é uma jornada muito diferente, mas recebemos um propósito, esperança e um relacionamento com o Altíssimo. E você simplesmente não pode colocar um preço nisso. E eu perdi tudo repetidamente. E essas são lições que aprendi ao longo de muitos anos em que isso aconteceu. Então, espero que isso lhe dê um bom começo. Espero que lhe traga alguma esperança. E se você não está lá com seu relacionamento com Deus, apenas tente. Eu prometo a você, você pode ter tentado de tudo. Você não tem nada perder. Então, saibam, nos encontrem no domingo. E eu amo todos vocês.